Salve, rapaziada, tudo certo com vocês? Vamos lá, mais um exercício, né? Agora a gente vai para o exercício 7, onde que ele fala: determine o valor do diâmetro de Salter para uma amostra de areia que apresentou análise granulométrica conforme a tabela. Tá? Então é dado aqui uma tabela, diferentemente do exercício anterior, onde a gente tinha peneiras do tipo Tyler, agora nós vamos ter essa série de peneiras mesh, né? Onde que a gente tem as aberturas, ou melhor, a malha, né? 8, 9, 14, 16, né? A numeração para essa peneira. Da mesma forma que no exercício anterior, que nós tínhamos uma tabela específica para Tyler, temos uma para mesh também, né? Então a gente vê a numeração do mesh e o correspondente da abertura, né? Tanto em polegadas quanto milímetros. Aqui a gente vai estar utilizando em milímetros. Outra informação que é dada no exercício é a massa retida, né? Então já foi feito o peneiramento, já pesamos as peneiras e, né, obtivemos essa distribuição, né? Essas colunas todas já foram passadas, até aqui tudo similar ao exercício anterior. A única diferença é que a gente vai ter, né, que além disso, né, a gente vai precisar construir as curvas de distribuição granulométrica diferencial, retida acumulada e passante acumulada, tá? Então a gente vai fazer a letra A primeiro, né? Vamos calcular o diâmetro de Salter, depois a gente vê os gráficos. Então, da mesma forma que no outro exercício, a gente vai ver qual que é o somatório aqui para a gente começar. Então a soma, né, de quanto que foi pesado, né? Então foi pesado aqui uma amostra de 131,6 gramas, né, essa amostra de areia. E a gente vai verificar então agora as frações, né, a fração mássica para cada uma das peneiras. Então a gente vê aqui a leitura é igual a outra, né, o que passa pela peneira 8 e fica retido na peneira 9. Então nesse primeiro momento ficaram retidos 9,5 e a gente divide pelo total, né? Essa equação é exatamente essa que a gente está utilizando aqui, né? Fração, então, mássica, vai ser a massa dividido pela massa total e é igual para todas as outras, tá? O somatório aqui, mesmo esquema que da outra vez, a gente vai ter 1, né? Se não deu 1, né, no caso aqui tem algum número que você escreveu errado, principalmente quando você está fazendo à mão, né? Quando faz no Excel, um pouco mais fácil, né? Então, próxima informação que a gente vai pegar aqui é o diâmetro da peneira, né? Então, a gente está verificando o sinalzinho, né? Eu coloco aqui para exemplificar qual que a gente está olhando. Então, para o primeiro caso, peneira 8. Peneira 8 na tabela nós temos aqui em milímetros, né? Peneira 8, 2,38, tá? Então, 2,38. Para a peneira 9, para a peneira 9 a gente não tem, tá? Então eu já deixei esquematizado para a gente fazer a interpolação. Quando a gente não tem, né, o valor da peneira, a gente usa essa equaçãozinha aqui para interpolar, tá? Então a gente vai ter y2 menos y1 dividido por x2 menos x1 vezes o valor de x, que é o valor que a gente não tem, no caso 9, né? Menos x1. Passa esse y1 lá para o outro lado e a gente vai obter esse y, que é o que nos interessa, tá? Eu já deixei aqui esquematizado. Então o valor x, né, que é esse aqui, o valor que a gente não tem é o da peneira, né, o 9. Tá? O x1 vai ser o valor anterior, né? Então, se a gente precisa do 9, né, o anterior é o 8, né? O valor x2 vai ser o próximo, né? O 10. O valor y1 é o correspondente ao 8, né? Então, para o 8 aqui a gente tinha 2,38. 2,38 e para o y2 a gente tem aqui 2, tá? Com isso aqui a gente tem o valor, então, para o y, certo? 2,19, que é o valor que a gente vai estar utilizando aqui. Então, 2,19. Para a peneira 14, a gente tem o valor, né? 1,41. Tá? Para a peneira 16, também temos 1,19. Tá? Para a peneira 20, nós temos também 0,841. Tá? E para a peneira 28, para a peneira 28 a gente não tem, vamos ter que interpolar de novo. Então o valor que tu não tem aqui, que é o 28, o valor de x1 vai ser o anterior ao 28, né? Então vai ser o 25. O valor do x2 vai ser o próximo, né? Então a gente quer o 28, o próximo é 30.
E aqui os valores correspondentes, né? Então, o valor correspondente para 25 é 0,707, né? E o valor correspondente para 30 vai ser o 0,595, certo? Então, olha só, deu 0,6398. Então, 0,6398. Vamos colocar aqui também 0,6398. E para a última peneira, que é 35, nós temos 0,5. Tá aí. Bom, para o cálculo do diâmetro médio, é o padrão, né? Soma e divide por 2. Então, vamos pegar o valor daqui, vamos somar com o valor daqui e vamos dividir por 2, tá? Deixa eu mesmo colocar o parênteses, né? Aí, dividido por 2. E a mesma coisa para todos os casos, tá? Com essas duas informações, a gente já pode calcular essa coluna, né? Onde que ela pede o xi dividido por di, né? Então, xi dividido pelo diâmetro médio, né? Nós vamos ter aqui os valores para cada um, e o valor que nos interessa para o cálculo do diâmetro da partícula de Salter é o somatório de xi e di, tá? Então vamos calcular a soma aqui, né? A soma dessa coluna vai dar 0,8044, tá? Com isso aqui a gente consegue calcular, então, a letra A, que ela pede, né, o valor do diâmetro médio de Salter, tá? Que deu aqui 1,243 milímetros, tá? Então, essa aqui é o que responde a letra A, né? Então, para essa amostra de 131,6 gramas, né, o diâmetro médio encontrado aqui para essa amostra de areia foi de 1,243. Até aqui, o mesmo exercício praticamente do que a gente fez lá no exercício 5, se eu não me engano. Agora, ele também pede para construir as curvas de distribuição granulométrica, tá? Para o cálculo do retido acumulado, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor 0,722, tá? E nós vamos somar agora, né? Esse valor aqui, 0,722, a gente soma com o próximo. Então, 0,722 mais 0,1900, né? Vai dar 0,2622. 0,2622 mais 0,3830 vai dar 6451. E assim por diante para todos, tá? Até chegar no valor de 1, né? Como aqui a gente está calculando em fração, né? Vai ser valores entre 0 e 1. É muito comum também ser representado aqui em porcentagem, né? Então vai ter valores entre 0 e 100%, tá? Mesmo esquema, não tem problema. Para o passante acumulado, a gente vai pegar esse valor aqui e diminuir do primeiro, tá? Diminui do primeiro. Com isso, da agora em diante é igual ao anterior, né? Você pega o valor anterior e subtrai, né, do próximo. Então, 0,9278 menos 0,1900 vai dar 0,7378. O próximo também. O próximo, deixa eu ajeitar aqui. Aí, agora sim. O próximo também, você vai pegar o 0,7378 e vai diminuir de 0,3830, vai te sobrar 0,3549. E assim até o final, onde que vai ter o valor de zero. Então aqui vai de 0 a 100 e aqui de 0 a 100 também, tá? Com essas informações a gente pode construir o gráfico. O primeiro que é pedido é o diferencial. Então vamos calcular, vamos fazer o gráfico diferencial aqui, vamos inserir gráfico de dispersão, tá? Vamos colocar os dados, né? Opa! Selecionar dados aqui, adicionar. Então, para os valores de x, né, o eixo das abscissas, a gente vai utilizar o diâmetro médio. Para o eixo das ordenadas, né, a gente vai utilizar a fração, certo? Então, tá aqui, ok. Ok. Vou trocar o título aqui, vamos colocar que esse aqui é o diferencial. Vamos colocar que esse aqui é o diferencial. Vamos adicionar também a legenda, né? A legenda não, vamos botar título dos eixos, né? Para ficar interessante. Aqui então é a fração, né? xi. E aqui é o diâmetro, no caso aqui em milímetros, tá? Então o gráfico ele tá aqui, deixa eu só ajeitar essas colunas, né? Que ficaram meio ruim. Vamos colocar número, né? Não personalizado com
duas casas, vamos ver como é que fica. Tá bom, duas casas depois da vírgula tá excelente. Duas casas depois da vírgula, tá? Então tá aqui, tá organizado. Né? Então a análise que a gente faz desse gráfico, né, é a gente ver a distribuição, como é que ela ficou, né? Você vai ver que nesse ponto, né, você tem aqui 1,3, certo? Aqui é o diâmetro médio, né, das partículas, né? A maioria das partículas, né, ou seja, aproximadamente aí 35 mais, né, 35%, entre 35 e 40, né, uns 38%, vamos chutar aqui, na leitura do gráfico, 38% corresponde a partículas aí de aproximadamente 1,3, né? Então, correspondendo aí ao valor, né, do diâmetro médio de Salter. Então, você vê que a grande parte das partículas, né, ela corresponde a esse tamanho, tá? A gente também precisa fazer agora o gráfico do retido acumulado e do passante acumulado, tá? Vamos fazer, eu vou fazer outro, não tem problema. Vamos inserir aqui outro gráfico e vamos selecionar os dados, tá? Aqui vai ser o retido acumulado primeiro, né? Então, retido acumulado. O valor do eixo das abscissas, né, é o diâmetro médio também, da mesma forma que no outro. E o valor aqui para o y, né, vai ser o valor do retido acumulado, tá? Então tá aqui, né, os valores do já foi feito ali, mas a gente vai colocar o outro junto, tá? Vamos adicionar mais um, tá? Aqui vai ser o passante acumulado, tá? O valor de x é o diâmetro também, mesmo esquema aqui do outro, e o valor das ordenadas aqui é o passante agora, tá? Ok? Então tá aqui. Vamos colocar um título. Não precisa colocar título, né? Vamos colocar só para nós ver, né, exatamente essas linhas cruzando. Vamos alterar esse tipo de gráfico aqui. Vamos colocar esse aqui, o de dispersão de linhas suaves, tá? Ok, ó. Então veja como é que ele ficou no gráfico a distribuição, né? Você tem aqui 100%, né? Então ele vai de 100% até aonde que a gente tinha, né? 0,07. E aqui do zero, né? Que é essa leitura aqui, até o 0,92. Então você vê que aqui nessa interseção ele também é responsável pelo diâmetro médio de Salter, né? Então a gente vê como é que fica a distribuição, né? Ó, veja que aqui deu 1,3, ó, na faixa ali do 0,3549, ó. Então, é esperado mais ou menos isso, né? Nesse ponto de interseção aqui você encontra o diâmetro médio de Salter, tá? Então, esses são os gráficos que a gente vai fazer. Eu não vou ficar me explicando muito aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas eu acredito que deu bem para entender, né? Então, a gente tinha um caso de não ter valores na tabela, a gente fez a interpolação, adicionamos essas colunas novas para a construção dos gráficos, tanto o diferencial quanto o do retido acumulado e do passante acumulado. O resto, né, o cálculo do diâmetro médio de Salter, a gente já tinha visto naquele outro exercício, né, no exercício número 5. O procedimento é o mesmo, a diferença é que foi feito no Excel. Então é isso, rapaziada. Para o próximo exercício, número 8, eu vou fazer mais um relacionado ao diâmetro médio de Salter, né, para dar aquela fixada. Então até o próximo. Valeu!